Toledo, Fael, como é que ficou? O Leopoldo Siqueira aqui já tem treinador fechado que não foi anunciado ainda e o presidente já falando sobre a possível saída de alguns jogadores, inclusive do Casares, e a gente vai explicar por que aqui no programa. Nós estamos esperando um presente ainda bom, né, Léo? Estão chegando alguns jogadores, mas nada assim que entusiasme muito. Mas estão tentando. Eu acho que o maior presente que o Cruzeirense tem é a possibilidade do Conselho Gestor passar a faca em muita gente que só tinha cargo por interesse político. Ou seja, profissionais competentes podem funcionar melhor nos cargos que vão ter cabeças cortadas. Nenhum de nós três anuncia nada aqui de jogador, né? Nada. Aqui, ó, meu filho, vai O América aqui, está anunciando, mas não é muito bom ainda. Então, é o seguinte, tem também informação que o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho indeferiu o pedido de rescisão do Thiago Neves. É informação do jogador, o Thiago Neves fica? A gente volta já já. Se Deus quiser, não. Ó, vai ficar assim, tem que cumprir o papel, fechar o Ele tem que ficar um da linha. Bancada Democrática e na nossa passagem por Itaú, Gão, a gente encontrou o que é hoje o secretário municipal de esportes. Ele foi jogador do Cruzeiro. Foi, o Rossi, né? E ele faz um desafio, Fael, para o Dadá Maravilha. E é um desafio bacana porque tem solidariedade no meio, então a gente está dentro, né? Ô, Dadá! Joia! Você marcou o Dadá? Ainda não tive esse prazer, senão eu tinha quebrado as duas pernas, né? Zagueiro é forte. Estou aqui hoje convidando o Dadá para um jogo festivo, dia 28 de dezembro aqui no Zé Flávio, onde eu vou jogar de zagueiro e você de centroavante. E vem cá, eu posso prometer 12 gols? Vai ser difícil porque... Vamos ver, né? Se fizer eu passo para o Atlético. Então mais um torcedor atleticano. Tá feito o desafio. 28 no Zé Flávio, jogo dos artistas, que já. Isso, um jogo beneficente, um quilo de alimento não perecível. Olha, Leopoldo, eu não costumo apostar aquilo que eu não quero, nem a mínima chance de acontecer. Se ele já tá assim, eu torço pro Atlético, se isso acontecer, já é uma vontadezinha embutida, um sentimento guardado lá dentro, você tá querendo colocar para fora, sem dúvida nenhuma. O Rossi foi jogador também identificado com o Botafogo e com o Santos, né? Pode ter aí a característica alvinegra, mas só sabe que é ganhar títulos jogando pelo Cruzeiro. Vários atleticanos que jogaram e tiveram aqui no Cruzeiro, tiveram esse prazer sem dúvida nenhuma. Então se ele torce pro Atlético ou não tem, pra mim não tem a menor importância. Ele não falou isso, ele falou que se o Dadá fizesse nesse jogo beneficente no próximo sábado, lá em Itaúna, leva 1 quilo de alimento não perecível. Se o Dadá fizesse 12 gols no jogo, aí ele passaria pro time. E aí eu vou pegar só as penalidades do Olímpia. 3 jogadores que converteram pênaltis contra o Olímpia foram campeões da Libertadores pelo Atlético, não ganharam nada do lado de lá. E o Fred, que jogou do lado de cá, foi rebaixado do lado de lá também. Pronto. Pois é, agora o Procopio, por exemplo, que foi ídolo aqui, foi rebaixado aí também. Amigo, nesse sentido, você tem que entender que o Atlético, olha só, em questão de rebaixamento nessa condicionante, o Atlético é o pioneiro em Minas, né? O rebaixamento do Cruzeiro não apequenou o gigante. O anão que tem que crescer e se igualar ao Cruzeiro. Rebaixamento, quem é especialista é o América. Especialista. Mas pioneiro é o América. Pioneiro é o América. A gente já foi na segunda muito antes. Não tira esse título da gente. Ô, gente, quando eu falo sobre se agigantar, o Fael fica assim, ó. O que eu vou responder? Eu fico tranquilo, agora, ele tá nesse desespero de que eu preciso ser grande aqui na segunda e tal. Arruma a Série C diante da situação financeira que tá. Gente, quando vier a Série C, eu vou falar que eu quero um lateral esporte só pra mim. Leopoldo Siqueira, acabou meio-dia e meio o programa, meio-dia e meia a 1 vai ser só o lateral esporte. Situação financeira, 750 milhões você deve. Depois você especifica isso para os seus torcedores aí, meu beleza? estádio saindo agora também tá tudo equilibrado. Aí você tem que melhorar também a condicionante também de funcionários e abrir um pouco também sobre Daqui a esses pouco números. a gente fala de dívidas, fala de supermercado da bola e salários também. Fique ligado, a gente volta já já com as novidades do nosso futebol depois do Natal. Quer esse desconto? Vai Lima na bancada daqui a um tempo, ó. Tá triste, ó. Fica triste não, Vai Lima aqui, ó. Voltamos com a bancada democrática. O Natal foi tranquilo, né, gente? Em família, em paz, muito amor. Nossa, rapaz. Muito que, Gão? Quantos quilinhos a mais? Deixa eu ver. Ah, Leopoldo, vamos falar disso agora não. A gente subir na balança. O importante é se eu subisse na balança, fosse a pontuação do Cruzeiro, eu tava feliz demais. O meu foi com macarrão instantâneo e meu cachorro do lado que do sofá. isso, não assistindo. acredito. Eu gosto. Tantas fãs que você tem, Fael, eu aposto que teve... Alô, último samba do ano! Teve fila de Mamãe Noel, aposto. Vamos ver como é que foi o Natal dos jogadores aí, Leopoldo? Não, calma que o Toledinho precisa dizer
Porque o Natal do Torres sempre é em família, aquela festa bacana. Ótimo, né? ótimo. Desde que eu casei, Leopoldo, eu faço Natal lá em casa, porque na casa da minha avó era uma bagunça, o povo não apondurava danado, não fazia, e eu adoro Natal. Então eu já organizo lá em casa, vai todo mundo pra lá, e foi uma festa ótima. A ponduragem continua, porque a gente não foi convidado. Não, mas Natal é família, você tem que passar com sua família, ele com a dele. Se eu soubesse que você estava perdido no mundo aí, eu chamava, ano que vem eu chamo. Fechou, é nóis. Ano que vem eu chamo. Estamos esperando, hein? Então, Isso aí, ó. convidado. Rafael, não vai ter miojo ano que vem. Olha, o Natal dos cruzeirenses, o Toninho Pinheiro, o filho dele, o deputado Pinheirinho, em Ibirité, foi daquele jeito, né? Felicidade pelo amor da família e tudo mais, mas preocupado com o Cruzeiro, Rugão. E esse aqui, que passou o Natal como? Olha, o Adilson já planejando 2020, né? Mensagem ele enviou para os cruzeirenses. O Maurício na praia com família e amigos. Esse pode. Esse pode. Maurício pode. Popó. Com a cremosa. Também pode, Tava também com a pode. namorada, Pode. tá Essa bom. galerinha aí eu dou moral. O Dedé, olha só, publicou uma mensagem com uma foto da filhinha dele. Família linda, viu, Dedé? Família linda, mas tem que sentar para conversar com a diretoria. O camaronês Joel reuniu crianças e distribuiu presentes. Muito bem, parabéns, Joel. Daqui a Joel já pouco saiu, né? Daqui a pouco a gente vai ver que ele está no supermercado da bola. Qual é a pendenga aí com o Dedé? Qual é? A pendenga com o Dedé, uai, o camarada durante o ano todo jogou, e nos jogos finais ali, né, por causa de uma lesão, concordo, realmente o jogador não estava, mas faltou comparecer mais, né, faltou aparecer, estar presente no vestiário, né, o apoio aos amigos, por exemplo, crítica que eu não faço ao Léo. O Léo com a clavícula machucada estava viajando com os jogadores, dando apoio ao time e tal, mas enfim, o Dedé nesse momento realmente eu acho que se omitiu um pouco. Crítica que eu faço também ao goleiro Fábio, ídolo, incontestável, mas faltou um pouco mais de voz, pulso, liderança de elenco, faltou nesses jogadores. Nesse período de férias, o Dedé está aprendendo novas coreografias, Leopoldo Siqueira, para as resenhas do ano que vem, para os novos, né, evoluiu, Porto Seguro, Carnaval agora, então volta um novo zagueiro para o ano que vem. Inclusive o Fael Lima também tem que aproveitar mesmo para poder comentar sobre o Cruzeiro, porque quando começar o torneio Rio-São Paulo, porque você sabe, né, o Campeonato Brasileiro sem o Cruzeiro é torneio Rio-São Paulo, ou o Carioca ou o Paulista vai ganhar. Agora sem o Cruzeiro lá, meu amigo, fica à vontade lá para disputar, que você só entra para participar. Vamos ao Natal dos atleticanos então, Fael? Vamos ver aqui quem... Ó, Casares, daqui a pouco tá no supermercado. A árvore dele tá brilhante, hein? O ano dele foi produtivo, 2, emplacou 2. Na Fábio bola Santos. mesmo. Fábio Santos em família. Fábio Santos em família. Ricardo Oliveira também, que é um cara bem família também, deve se despedir do Atlético no próximo mês. E o Vinícius? Outro que pode deixar o clube também aí em janeiro também, rumo ao Rio de E Janeiro. o Natan? Esse precisa acertar a permanência, não é garantida a permanência dele a partir de janeiro também. Natan passou Ou aí seja, de Santa todos que Catarina. falou aí, Leopoldo, todos têm chance de sair. O Natal dos atleticanos ou de ex-atleticanos. Eu não entendi. Vai ter que ter um para pagar a luz lá, né? Ué, bicho, Porque camarada- construir estádio, mas não tem time, O camarada olha e fala assim, mano, vai começar o campeonato Rio-São Paulo, a gente não vai ganhar nada com esse time mesmo. Vou procurar um time onde eu posso ser campeão, velho. Inclusive, Não, o Fábio falar- Santos fica, ué. A gente vai falar, já que a gente vai falar sobre o Casares, eu vou falar só sobre o Fábio Santos. O presidente falou que se o Casares só tem contrato até dezembro, então é hora de negociar ele agora, porque meio do ano ele já pode assinar pré-contrato. Então, presidente, tem o Ricardo Oliveira, tem o Vitor, tem o Patrick, tem o Vina, né? Vai negociar todo mundo ou só funciona, só vale para o Casares? E no supermercado da bola eu vou fazer um cálculo que não bate muito sobre a previsão de gastos e do que vai entrar. Já então tem supermercado da bola, mas tem um que já está acertado, mas não está anunciado. É ou não é o Dudamel? Vamos ouvir o presidente, depois o Fael vai comentar outras situações que estão acontecendo em torno desse ex-goleiro da Venezuela, agora treinador que está na mira do Atlético. A torcida pode ter certeza do seguinte, nós já temos treinador. Eu não vou dizer a ele, não vou dizer quem é ainda, por uma questão negocial. Né? Isso foi uma situação em que foi solicitada por ele e muitas vezes existem contratos que têm essas cláusulas de confidencialidade por questões que virão à tona no momento certo e esse momento será no início do ano. Mas a torcida pode ficar tranquila, né? Nós já estamos já com o treinador, nós já estamos falando com ele já há algum tempo sobre o que nós vamos trazer, já temos alguns jogadores aí bem próximos de serem contratados. Agradecendo aí a Rádio da Massa pela sessão do áudio. E Isso. aí, ó, você viu que no cartão, dá para voltar lá e congelar? Ali é Só um pra gente cartão falar de sobre o Natal cartão. da Federação Venezuelana de Futebol que o Dudamel não está presente nele, né? Pois aí, ó. Tá todo- Felices fiestas. Muito bem. os Dudamel, técnico da seleção da Venezuela. Não colocaram ele
cartão de Natal. O presidente da federação já disse, ele pode sair porque ninguém é insubstituível, já o vice-presidente reclamou, ou seja, é o Dudamel. A imprensa venezuelana também já sabe, né, de todos os bastidores lá, já coloca o Dudamel como treinador do Atlético. Vou usar palavras do saudoso Maluf aqui sobre as dificuldades que o Dudamel encontra no momento. Primeiro de mercado, né? Ele não conhece o mercado brasileiro, não conhece tanto o elenco atleticano assim, então vai ter que ser um planejamento a longo prazo, ou seja, ignorando totalmente todo o desempenho dele no Campeonato Mineiro, por exemplo, para que ele tenha conhecimento do time que tem em mãos. O outro é de logística, né? Joga em Recife na quarta-feira, em Pelotas não, porque quem joga a Série B é que joga em Pelotas, mas em Porto Alegre ali no domingo, depois vai para a Bahia no meio da semana seguinte. Então a logística, saber como você vai utilizar suas peças aqui também é muito diferente pelas dimensões continentais que tem o Brasil. É um novo desafio realmente, eu acho que é uma aposta por estar no início de carreira o Dudamel, mas era hora de sair também do mercado brasileiro, porque aqui as opções são muito pobres, muito escassas, senão você teria que pegar outras apostas aqui, como Jair Ventura, outros treinadores. Então vale a aposta, Leopoldo Siqueira, porque vinha fazendo um bom trabalho à frente da seleção venezuelana também. E o interessante, gente, é que o Brasil é de moda, né? Era moda de treinador novo. Pega o do Júnior, pega aqui, agora é a moda dos estrangeiros, né? O Santos trouxe um treinador de 73 anos. Gesualdo. Gesualdo, eu acho até legal um cara nessa idade trabalhando e quero chegar lá. O Givanildo trabalha até a cidade. Mas já está meio que em final de carreira, né? Mas, tomara que dê certo, a gente torce para que a pessoa tenha vitalidade. Mas agora é a moda dos estrangeiros, né? O Atlético Todo mundo com estrangeiro. O Atlético tentou tudo. O Atlético tentou Levir Coupe e Oswaldo de Oliveira em reta final de carreira, tentou o Wagner Mancini apagado, tentou improvisar com o Rodrigo Santana e Thiago Largue, né? Tentou identificado com a torcida, que era o Marcelo Oliveira, tentou o gringo, que era o Diego Aguirre, tentou o nome que estava despontando, que era o Roger Machado, nada deu certo. Também por culpa de quem os trouxe, porque não tinha convicção de como montar o time e tal. Eu acho que o Dudamel pega uma bomba, não por causa da inexperiência do Dudamel, pela forma como o Sérgio Sete Câmara administra o futebol do Atlético. Ele não sabe o que ele quer do perfil de treinador desde que assumiu, não sabe nem o que quer do perfil de diretor. Isso eu estou falando porque passei os últimos 2 fins de semana ouvindo 2 anos de entrevista do Sete Câmara. Não tinha nada para fazer no família. Meu Deus do céu! Para com isso, filho! Vai viver, vai dar um rolê! Eu dó do Fael, tá sem programa. Mas o melhor de tudo, o melhor de tudo, vendo entrevista antiga do Sete Câmara. O melhor de tudo, vai concluir. Só para concluir aqui, ele, por exemplo, apresenta o Alexandre Galo como um cara que quer administrar todo o futebol, inclusive sentar na mesa de negociação. Efetivo Marques falando que já não era mais esse perfil de diretor, né? Que ele e o Lázaro poderiam fazer esse papel também. E depois o Rui Costa fazendo o que ele não queria do Marques. Ou seja, ele não tem convicção do diretor que ele quer, do perfil de treinador que ele quer e do perfil de atleta que ele quer. Ele falou primeiro ali, né? Que defendeu, você viu que ele defendeu o Dudamel, né? Há 2 dias falou, não tô defendendo aqui não, vocês veem a crítica que eu fiz e tudo mais. Outra coisa, Dudamel não conhece o Atlético. Ele falou, não conhece o Atlético. Ou seja, passou aqui fora de Minas aqui, ninguém conhece. Virou o time do Ronaldinho. E outro ponto positivo também. Vamos dar força no Campeonato Mineiro e tal. Bicho, é empatar com a URT. Fael Lima vai estar pedindo cabeça de treinador, cabeça de presidente, cabeça de todo mundo. Te conheço, viu, velho? Agora, sobre o comentário dele, uma coisa é certa. O Brasil está numa carência total de treinador. Não, isso a gente... Hoje, tirando o Cuca, não tem ninguém para até trazer que ele saiba que vai dar certo. Né? Então, o que está acontecendo? É lá na base também. Treinador trabalhando mal na base, treinador que não tem criatividade, porque eu também acompanho muito futebol de base. E não vejo nenhum treinador, só um, o Lucas, que era do Sub-15 do Cruzeiro e parece estar no Atlético. Esse menino é diferenciado. O Lucas está no Sub-17 agora. E o Paulinho, que é o técnico que apesar de ter perdido o campeonato do América também, pro Cruzeiro. O Paulinho tem mostrado um sistema tático muito bom, mas é um cara que os jogadores reclamam muito dele. Eu converso muito com o jogador do Júnior do América, o Paulinho não tem uma didática para elevar o jogador, ele briga muito. Então, Paulinho, ouve meu recado aqui, o mundo está precisando de treinador, mas treinador passa muito pelo psicológico, tem que jogar junto com o jogador, não é contra não. Se você fizer isso, você vai despontar rapidinho. Agora, tá faltando treinador na base, vamos formar também. Ó. Então, para ser uma crítica construtiva, que esse é o papel também da bancada democrática, não parecer apenas pegação no pé. Fael,
que o presidente deveria fazer? Qual é o perfil do diretor? Qual é o cara que você indica? Qual é a estrutura que você gostaria de colocar no Atlético? Vamos lá, vamos construir. O perfil do diretor, eu acho que ele tem que ser mais ou menos o que ele falou na coletiva de apresentação dele lá em dezembro, um diretor que também acompanha a base, tendo um homem de confiança, que faz um bom trabalho na base. Tem que sentar na mesa de negociação, sim, mas monitorar bem o mercado, né? Não pode fazer como, por exemplo, o Rui, que trouxe 3 e um dos 3 aí com qualidade para compor principalmente o time titular do Atlético, tanto que o Lucas Hernandes já deve ser emprestado agora. E como Se gerente... não é o Rui, quem é? Não, pode ser o Rui, né, Rui? Mas acertando, errando menos no mercado de transferências, né? Mas esse é o do Sul muito criticado. Da Chapecoense, do Atlético Paranaense também muito criticado. Eu acho que a Rui. principal interrogação hoje no diretor de futebol é correção. Ele ser correto nos Eu vou colocar em negrito Aí essa são fala todos, do Toledo. Saiu muito criticado por onde passou, Rui Costa. Né? Tá nas entrelinhas aí, Um muito negócio criticado, assim Rui. que não beneficiava o clube. A minha o que eu esperança... brigo no América. Ok, tá bom, mas o Alexandre Matos saiu muito bem do Cruzeiro em termos de títulos, né? Agora, em e termos de criticado números... também. Aí foi pro Palmeiras, aí se deu bem lá no início, saiu de lá criticado. Agora querem de volta no Cruzeiro. Só instantinho. Aí a nossa enquete final, com mais de 500 votos, deu o seguinte. Alexandre Matos com Adilson Batista era a pergunta geral. Só o Matos, 24%. Só o treinador Adilson Batista, 3%. Nenhum dos dois, 14%. Agora, considerando boa dupla para o Cruzeiro em 2020, 59%. Um número chega a ser até um pouco incoerente, né, em relação ao torcedor sobre isso aí. E eu tenho que usar até as palavras também do Fael nesse aspecto, pelo seguinte, porque a responsabilidade do diretor de futebol é exatamente essa. Ele tem que observar todo o movimento do mercado e também aquilo que pode gerar bons negócios para o clube, que é a categoria de base, que é dali que vai sair um plano de carreira de um jogador, a possibilidade de você ter o seu caixa sendo fortalecido com essas negociações, porque o mercado europeu está cada vez mais vindo aqui buscar jogador mais jovem. Às vezes o jogador nem é revelado pelo time, o cara joga para desponta, sei lá, lá o no... Einstein, que eu falei. Lá no Real Saragossa, por exemplo, da Espanha. E onde que esse menino saiu? Saiu do Atlético, do América, do Cruzeiro, do Corinthians e tal. Como que a gente não viu esse menino jogar? Não, ele foi lá buscar quando ele tinha 17 anos. E aí, às vezes, o camarada ele tem que entender o seguinte, cara, esse menino é muito bom, vamos colocar ele junto com os profissionais, vamos começar a dar oportunidade, vamos sentar com o empresário, vamos olhar as possibilidades de plano de carreira desse menino. Eu acho que é isso que o diretor de futebol tem que fazer. Ele tem que trabalhar muito com a folha enxuta do clube para não fazer com que ela exploda, né, não quebra ali aqueles orçamentos, né, e que possa gerar receita interessante. Eu acho que isso que o diretor de futebol tem que fazer. Deixa eu fazer um elogio, então. Minha esperança está no planejamento do Júnior Chávari, já com o plano de transição, com as peças que trouxe, tirando ainda o resto das categorias de base ali que não traziam tanta qualidade para o Galo. Pois bem, e o Cruzeiro precisa reduzir custos, né? Muito. O Conselho Gestor está de olho nisso. A gente hoje aqui dentro do clube, o que nós não vamos é omitir nada. Tudo é transparência total. Infelizmente a coisa chegou a esse ponto por não ter, né? Por não existir a transparência. Pois é, o Conselho Gestor então já chegou com os feras do empresariado mineiro para organizar as contas, né? E as contas do futebol são consideradas bastante altas. Bastante? A gente vai olhar os salários daqui a pouco, Perfeito. tá? A folha salarial, em geral, de 15 milhões de reais, né? E o Conselho Gestor já começa a olhar também a redução de funcionários, a redução da estrutura toda. Tem que ser, Leopoldo Siqueira. Sabe por quê? Principalmente porque o Cruzeiro precisa se oxigenar financeiramente. Você tem aí a Mega Sena da virada, 300 e tantos milhões. Isso é só a dívida emergencial que o Cruzeiro tem que pegar e assim, ó, pá, e acertar de imediato. Incluindo FIFA, incluindo salários, incluindo um tanto de coisa. A ideia é exatamente isso aí, ó. Reduzir de 15 milhões para 5 milhões a folha salarial dos jogadores. E chamar credores e dizer, ó, dá pelo menos um mês de trégua, senão... Na verdade, assim, eles querem fazer um fundo para esses credores. Sim. E começar a chamar para conversar, para negociar, fazer meio que um saldão para poder equilibrar essas contas. O que eu fico feliz com a entrada desse conselho no Cruzeiro? O que acontece muito nos clubes hoje, eu acho que todo mundo poderia começar a comprar essa briga, é o seguinte, existem negócios acontecendo, né? E que, por exemplo, assim, ações políticas. Vamos comentar um pouco sobre o jogador e eu falo sobre isso daqui a pouco. Então o Jadson já saiu, o Joel foi pro Marítimo. Perfeito. São reduções de valores também, além de tecnicamente... E o Ezequiel, o Botafogo já está querendo também dar linha nele, né? Nesse aspecto. Fabrício Bruno entrou na justiça contra o Cruzeiro, né?
O Marcelo de Jean, para mim, não deve continuar no cargo. Acho que faltou um pouco de E o Thiago pulso. Neves pediu rescisão de 16 milhões de reais e teve hoje definido o processo lá no Tribunal Regional do Trabalho. Que faz ele, o jogador, se não ele, pelo menos os seus advogados, sentar para conversar com o Cruzeiro a respeito da sua rescisão dentro do clube, né? Olha só, Thiago Neves já não tem mais ambiente, não tem clima, apagou a sua história, que era positiva no Cruzeiro, com 2 Copas do Brasil, Campeonato Mineiro. Para mim, não tem mais clima, não tem mais absolutamente nada. É verdade, ainda é um ativo do clube e que na hora de dispensar o Cruzeiro tem que sentar, conversar, bater um papo também para que possa também ganhar prazos em relação a pagamentos específicos sobre isso. O desembargador Manuel Barbosa da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, negou o pedido de rescisão indireta feito pelo Thiago Neves no contrato com o Cruzeiro. O Thiago, entre outras coisas, alegou, né, que foi ameaçado, teve declarações inadequadas de dirigentes. Perfeito. E salários atrasados em 3 meses, direitos de imagem atrasados em 7 meses. E falou também que já está em idade avançada, que a janela internacional se fecha em janeiro, ele precisa dessa definição do contrato dele. Mas o desembargador Manuel Barbosa da Silva indeferiu o pedido. O que eu Tem penso recurso, é o seguinte, né? Tem recurso, lógico, cabe recurso, mas o que eu penso do Thiago Neves é o seguinte: Thiago, você tem uma responsabilidade ainda a cumprir com o Cruzeiro, né? Você acha que de repente você tem direito a isso, entre na justiça e corra atrás. Se você colocou realmente a idade avançada, a gente coloca também a questão dos altos salários, porque você não correspondeu nesse ano. Para concluir o pensamento que eu estava colocando aqui sobre o Conselho Gestor, qual a minha possibilidade? Eu acho que os clubes do Brasil têm que começar a comprar essa briga. É o seguinte, o Conselho Gestor assume, e a minha grande expectativa é que antigamente no Cruzeiro, e isso acontece nos clubes do país, o camarada ele disputava a eleição dentro do clube. E disputando a eleição dentro do clube, os cargos que tinham que ocupar lá, marketing, futebol, base geralmente, eram aqueles que eram mais próximos do presidente, homens de confiança, que às vezes não tinha nenhum conhecimento em relação à área específica. Com o Conselho Gestor e com administradores, o Cruzeiro pega esse formato, é bem verdade, ainda tem o Estatuto e o Conselho do Cruzeiro, pega um formato empresa e o que eu vejo de positivo é que a gente vai ter pessoas competentes, pelo menos é a minha expectativa, competentes trabalhando para que cada setor tenha um profissional específico entendedor do assunto. O positivo disso, parece que o Ricardo do Brusque volta, né, a trabalhar com a base agora, ele que foi campeão em 2007. Gosto muito desse nome para trabalhar com a base do Cruzeiro e espero agora essas novas posições, principalmente depois que a faca passar na cabeça de muita gente que, para mim, não tem competência nenhuma para culpar cargos dentro do Cruzeiro. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os salários que serão reduzidos no Cruzeiro se houver acordo, né? Já, já. A gente olha essa lista de salários Leopoldo, Rapaz, não só dá um dos jogadores, susto. não só dos jogadores, mas quando o Sérgio Santos Rodrigues esteve aqui, e eu falei que às vezes tinha operações dentro do estatuto, que eu falava, não, é só quando beneficia. No estatuto diz o seguinte, quando o cara é conselheiro, ele passa a ter cargo, ele não pode mais ser conselheiro. E muito conselheiro estava recebendo salário muito alto, ocupando cargos lá dentro, e mantinha a posição de conselheiro. Ou seja, precisa também de uma mudança do estatuto e transparência, que foi o que o Saulo, que é o presidente nesse momento desse conselho gestor, falou aí na entrevista que ele deu pra gente. Saulo Frost. Exato. Vamos lá conferir o supermercado do América. O América anuncia a renovação de Diego Ferreira. Acho que merece. Não é nenhum craque, mas foi muito útil, tanto na lateral quanto na ponta direita, quando jogou ali fechando o meio. Então acho que pela dedicação, pelo rendimento dele, mereceu a renovação. E o Marcelo Toscano foi emprestado ao Mirassol, ele só volta após o fim do estadual paulista. Não atua pelo América no início da temporada que vem. Ô Leopoldo, eu elogio muito as decisões do Felipe Conceição, que pegou no Brasileiro o time em andamento, ele tinha que levantar a bola de todo mundo. Só que ele está liberando quem não quer no grupo, Léo. Eles não estão liberando nada mais do que isso. Porque ele não queria o Felipe Azevedo, que foi um dos responsáveis pelo América não subir, errando aquele pênalti e vários gols no jogo decisivo contra a Ponte Preta. Emprestou o Azevedo. O Toscano foi a maior decepção nossa do ano, Léo. Eu falei aqui que eu estava muito feliz com a volta, com o retorno dele. A diretoria apostava nisso, a comissão técnica, e o Toscano chegou aqui com um pandeiro maior do que o Dulgão. Que isso? Jogou bola. E jogou bola esse Mas ano. eu jogo uma bolinha. Tá? A expectativa era boa porque em 2015 o Toscano
E ele foi anunciado com festa lá no Mirassol. A galera tweetou lá, o Instagram também, fez como presente de Natal, Toledo. O Mirassol não assistiu ele jogar, né? Porque em 2015 ele foi destaque, né? 14 gols, 6 assistências em 37 jogos. Este ano foram, em 30 partidas, 2 gols. Meu Deus. É muito pouco e assim, ele não produziu o que a gente esperava. O Toscano era um jogador muito agudo, ele era aquele cara que entrava pelas pontas e chutava e que vinha criando. Ele voltou muito mole esse ano e teve muita chance. Ele entrou muitos jogos, titular, entrou de reserva, entrou num momento bom, momento difícil, né? Fez um jogo bom contra o Guarani, que participou do gol, que deixou a América com muita chance, mas realmente não produziu. Quem sabe ele vai para o Mirassol, recupera esse bom futebol que ele tem, ele está apenas numa fase ruim, por causa da idade também, mas tomara que ele tenha chance de recuperar e voltar. Torço por ele, mas foi feito certinho que é tirar do time. Beleza, então. O ano se encerra e a gente, mais uma vez, agradece ao carinho do telespectador, né? De toda Minas Gerais, em todo o mundo. E aqui a gente agradece ao Eustáquio Produções e toda a população, né, de Contagem e região por nos conceder, vou na bancada, tá? Mais um destaque empresarial do ano, olha aqui, ó. Alterosa Esporte por relevantes serviços prestados. Que bacana, hein? Muito legal. Isso é muito bom, né? Como a gente disse aqui no programa de hoje, de ontem, o povo adora a gente, o Alterosa Esporte, a TV Alterosa, que é genuinamente mineiro. Isso. Podem tentar pegar esse título, mas não tem jeito. É nosso. E em Neves também tivemos homenagem. Obrigado aí ao pessoal que fez essa enquete, né? Que fez essa homenagem, organizou esse encerramento do ano, né, na TV Neves Esportes. Eu quero agradecer por causa da homenagem que foi feita à bancada democrática, a Isabel Guimarães, também apresentadora do MMA Alterosa aos sábados. Merecida a homenagem, né? Claro. Sempre com beleza, competência e simpatia. Olha o sorriso dela. Valeu pela lembrança, pelo prêmio. Adorei, obrigada, viu? Leopoldo tem a difícil missão de mediar os integrantes da bancada democrática. De vez em quando dá um problema lá, né? Isso tudo é graças a Deus, graças ao trabalho intenso, a perseverança e também, principalmente, graças aos meus amigos, meus irmãos alterosos. Então, muito obrigado ao carinho de todos vocês. É mais uma homenagem que eu guardo com muito amor. Depois que eu fui para o Alterosa Esporte, eu passo na rua, eu só escuto isso. Dadá, sou cruzeirense, mas sou teu fã. Eu, como jogador, não ouvia isso. Então, eu fico muito feliz de estar no Alterosa Esporte, porque eu consegui conquistar o outro lado da medalha, que é a torcida do Cruzeiro e do América. Também no Moinhos do Toninho, vários destaques do futebol amador de Ribeirão das Neves. Isso é muito legal, né, Toledinho? Porque o amador já luta com a dificuldade danada e o cara, né, os artilheiros, os melhores goleiros, as equipes, os dirigentes, eles precisam desse reconhecimento, né? E Neves tem um programa de rádio também muito interessante sobre o futebol amador e tem que dar força para essa turma, né? E depois do Bruno Henrique também, eu acho que vão começar a observar melhor essa turma que joga na várzea. Porque eu sempre falo, tem muita gente boa, só que tem que dar moral. Tem que chegar no clube, tem que entender que precisa passar por uma transição, 4 meses de física, pegar uma musculatura melhor para aí dar chance. Não é pegar igual pegar o meio quilo uma vez. O cara já tinha o apelido meio quilo, né? Era uma capa de frango. Né? Eu lembro dele. Jogou na Copa Tatiaia e põe ele no time. Em 15 dias ele tem que mostrar serviço. Não tem jeito. Não é assim. Eu quero dar um beijo para Bebel Guimarães. Bebel, um beijo para você. A gente sabe que a TV Alterosa valoriza muito as meninas, né? As mulheres que trabalham aqui na nossa casa. Você representa a Maíra, você representa a Rose, você representa a Fernanda, a Raíssa, todas as meninas trabalham aqui. A Priscila. Um beijo para vocês, meninas, não só no Dia das Mulheres, a gente também quer prestar homenagem também a vocês, as meninas que trabalham aqui na TV Alterosa com tanto carinho. Valeu, viu? Assina embaixo, Gal. E agora para a galera lá de Neves também, o Gracilei da Golminas, o Brauninha, o Dinho, o pessoal do Bar do Edés que está sempre curtindo o Alterosa Esporte. Vamos ao supermercado da bola.
Na mira do Atlético, Ioran, do Palmeiras. Você quer? Faz. É uma revelação da Chapecoense, né, Leopoldo Siqueira? Estava negociado quando aconteceu aquela tragédia com o voo da Chapecoense, só que o Palmeiras ele apenas amontou a jogadores, ele não planeja por quem está contratando. Então o Ioran era mais um que estava nesse almoxarifado do Palmeiras sendo pouco utilizado. É uma peça importante. Quem sai? Casares, Corinthians, Raul Lau ou qualquer um outro? Corinthians não, Leopoldo Siqueira, mas o futebol aí, alguns times têm interesse no Casares pelos números que ele tem, como um meia que é difícil achar no futebol. O problema é que ele tem contrato até dezembro. O presidente usa esse fator como motivo para negociá-lo, porque ele quer renovar agora com o Casares, mas ele diz que o Casares aparenta não querer essa renovação. Então tem que negociar agora, porque Júlio ele assinaria um pré-contrato. Quem vem? Rickson, volante do Botafogo para o América. Bom jogador, o Felipe Conceição trabalhou com ele na base do Botafogo, parece que foi campeão do Sub-17. Jogador jovem. Jogador jovem e que pode representar bem aqui. Pode se dar bem no América. É um segundo volante com categoria e eu acho que ele vai chegar ali para compor esse meio que a gente precisa de criatividade. E quem entra? No Flamengo, Pedro Rocha. Pedro Rocha é emprestado do Spartak Moscou e tem um recado. Tô chegando, hein? Vamos com tudo em 2020, lutar por todos os títulos. Não vejo a hora de chegar e vestir o manto sagrado e dar alegria a todos vocês. Valeu? Um abração e tamo junto. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu. Vai, seja feliz, não agregou absolutamente nada no Cruzeiro, tá entendendo? Que você seja o primeiro de uma lista de jogadores que, sim, deixaram uma marca negativa na história do Cruzeiro e que, sem dúvida nenhuma, quando passar por aqui, vai receber uma vaia gigante da arquibancada. Muito bem, e agora eu quero perguntar a você, comerciante, como é que está fechando aí 2019? Você, prestador de serviço, está achando que a crise é intransponível? Não é não, sabe por quê? Porque a Ponto.com chegou para te ajudar. A Ponto.com vai modernizar o seu negócio, vai diminuir os seus custos e avançar com a sua comunicação. E também incluir novos produtos no seu negócio. Então presta atenção, o melhor de tudo é que com a Ponto.com você tem todo esse app e não paga nada, é de graça, Ligue agora para 39560471 ou então mande um WhatsApp 984650743 para você conversar com a Ponto.com e saber que o seu negócio vai virar um super negócio, porque você vai aumentar o seu lucro imediato. Com o Ponto.com você está muito bem. E agora, meu amigo, minha amiga, vamos conferir que tem Ponto.com lá no Cruzeiro, o Gão já reorganizando as contas? Vamos ver aqui, salários na arte da Fernanda, você vai conferir. O Manuel, que volta de empréstimo do Corinthians, ganha R$400 mil por mês. Pode congelar, abrir a janela para o Gão, que ele vai analisar caso a caso. Vamos lá, o Manuel tinha uma parte que era o Corinthians que pagava. Aí, se o Corinthians quiser ficar com ele, está fazendo um favor para o Cruzeiro. Né? O Henrique, muita gente falava o seguinte do Henrique. O Henrique, o Gão, o salário dele é muito alto, tá, etc. Mas também é aquele caso também do jogador que foi alcançando notoriedade no clube, porque ganha 2 títulos de Copa do Brasil, ganha Campeonato Brasileiro, evidentemente tem a melhoria salarial, mas tem que sentar para conversar agora e reduzir bem isso aí. O Robinho também foi a mesma coisa, chega com um determinado salário no Cruzeiro, vai ganhando títulos, ganha notoriedade, também tem a melhoria de salário, né? Eu acho que algumas melhorias de salário aí foram, tipo assim, também meio exageradas nesse aspecto. Manuel, o Adilson quer, mas tem que reduzir para ficar. O Henrique deve reduzir para ficar. Vai reduzir, né? Vai reduzir. O Robinho, se for ficar, tem que reduzir. O Fábio, a mesma coisa. O Fábio disse que o Fábio já tem uma conversa já com uma redução, se não me engano, acho que por quase 1/3 mais ou menos do salário dele. O Fábio disse que por 490 ele fecha. Não, é bem menos que isso. Edilson, 500 mil por mês, não fica nem se reduzir. Dá linha. Tchau, Edilson. Vai Fred é a mesma coisa, 800 mil por mês, não fica nem se reduzir, é isso? E esse aí, se o Fael quiser, já pode começar a cobrar diretamente dele a dívida lá de 13 milhões. Vai ter que ser diretamente. E o Thiago Neves tem essa situação toda que a gente já comentou agora há pouco, né? O TRT indeferiu o pedido dele de rescisão direta, a conversa vai continuar, deve recorrer, enfim. Vai recorrer, mas vai ter que, em determinado momento, vai ter que sentar realmente para conversar com o Cruzeiro, né? Mas certo que não fique, e espero realmente que não fique, para que outros jogadores tenham oportunidade e o Cruzeiro possa olhar o mercado, uma galera mais jovem para dar intensidade, volume, e a gente jogar a Série A2 com um time mais aguerrido. E o Atlético para 2020, hein, Fael? Vamos ouvir o presidente.
Uma das primeiras coisas que eu falei com os treinadores que eu andei conversando foi, essa conversa de ficar jogando com o time reserva é para boi dormir. Porque nós vimos aí o Flamengo fazendo exatamente o contrário e tudo bem, trocando 1, 2 jogadores e fazer um rodízio aí é aceitável. Você simplesmente tirar os 11 e colocar outros 11 e aí se dispor a perder pontos importantes no Campeonato Brasileiro, isso eu não aceito mais. Presidente, então uma maneira legal de você fazer isso é reforçando principalmente agora o time titular e também o banco de reservas, porque se a gente machucar alguma peça, né, porque aí você não vai ouvir mais o departamento de fisiologia, né, o departamento médico, quando falar o CK tá alto, ele não tem disso de poupar jogador, não. Aí a gente não pode colocar o Davi Terança, a gente não pode colocar o Maicon Lesma, a gente não pode colocar essa turma que está ali no banco. Então, o que o senhor pode fazer para contribuir com isso, para tirar a preocupação dos treinadores, é reforçando o banco de reservas. Isso estará nas suas mãos, porque nós perdemos agora o Luan, né, que foi vendido para o futebol japonês. Você já falou que o Xará tem uma proposta boa, pode sair também. Você já quer negociar o Casares também. Ou seja, além de não reforçar o Atlético até agora, você está falando muito sobre saída. Outra coisa que não bate, Leopoldo Siqueira, no meu entendimento, ele pretende investir 20 milhões em negociação. Ele pretende fazer 100 milhões em vendas de jogadores. 100 milhões é muito dinheiro. Se você pretende fazer 100 milhões, é que você vai vender as principais peças do seu elenco. Se você vai vender as principais peças do seu elenco, é porque você vai enfraquecer um elenco que já é muito ruim. E aí você vai investir só 20 milhões para reforçar esse elenco, entendeu? Olha, você tem que vender 100 milhões, você vai vender as principais peças do seu time. E vai investir só 20 milhões, ou seja, então a expectativa é que a gente tenha um time mais fraco do que foi esse ano, se eu bem entendi. Nós vamos perder 13 milhões em TV em relação à última previsão de orçamento, 9 em patrocínio, 5 em bilheteria, e isso vem despencando ano após ano. Então, vai montando um time fraco, vai perdendo em premiação de TV, que em 13º lugar no Brasileiro não é premiação alta, né? Vai sendo eliminado das fases das competições de forma precoce. É o que eu estou falando, está atrofiando aos poucos e isso é nítido. Agora, é muito fácil também, Fael, o cara querer comparar com o Flamengo, as coisas boas, sem entender que tem um grupo muito inferior ao do Flamengo. Exatamente, isso que eu falei. Então, quando você tira lá, você tira o Arrascaeta e põe o Vitinho, Diego. É uma coisa. Você põe o Diego no banco. Agora aqui tira um, põe um muito mais fraco. Maicon Lesma, Terança. Então, não dá para comparar Atlético com o Flamengo nunca. Você tem que ter o seu planejamento e ouvir todos os profissionais que trabalham. Pois bem, para não acontecer isso, né? Ficar um barraco cheio de confusão. Meu Deus. Oi, é o gás? Gás não, é A2. Ah, gás 2, deve ser a fábrica nova de gás. Tem 6 meses que eu tô esperando o gás aqui, graças a Deus chegou. Gás da fábrica de gás, o quê? A2. Isso, você vai entrar entra pra instalar. Abre pra mim, por favor. É o gás, abre pra mim, por favor. Pera, abriu! Fala aqui que eu tô lendo pra Gás 2. Deve ser o 2. Vou esperar aqui, gás 2. O portão já é azul, né? Gás. História essa de gás. O gás chegou. Devolve meu celular! Oiê! Eu chamei o gás. Ah, mas você não ouve, porque não era o gás, é A2. Ô, Denise, meu celular! Peraí, que agora eu vou falar. Você deixa a mãe falar aqui, Você é gás, sim. Você tem cara de gás. Sabe por quê? Butano. Gás butano. Mãe, ela é bonita! Olha que experiência é essa aqui, gente! Ai, nossa senhora! Ó, eu vou entrar ali, que eu tô só falar com a pessoa que tá lá dentro e você me dá licença. Não entra, passagem proibida aqui, ó. Passagem proibida, vai entrar aqui de jeito nenhum. Fazer uma depilação aqui, hein? Com a perna de fora eu também fico. Também fico com a perna de fora. Então, eu preciso entrar, eu preciso conversar com ele. Mas ela é bonita. Que, gente, que tanto de menina é essa? Não quero pegar, não, que eu vou ficar aqui há pouco tempo. E eu só preciso conversar com a pessoa ali dentro. Você não encosta nos meus... Volta esse Cleiton! Quer acabar com esses... Gente, me belisca que eu tô no inferno. Calma, vem cá, calma. Agora o barraco ficou cheio. Por que você tá nervosa, amor? Tô nervosa porque a mulher
abusando. Calma, vamos resolver isso, dá licença. Isso aqui é coisa de família, vamos resolver entre nós. A Série A2 chegou. Agora ficou bom, né, Leopoldo Arrumou a Siqueira? confusão. Como é que vai acabar essa história? Resolveu? Não. Tá resolvendo ainda, Deu uma né? melhorada do barraco. Tem um contratinho pra toda se mudou na Eu cidade. sabia Ai, que ai. o Gão chegando ia dar uma melhorada em alguma coisa. Tá virando casos de alterosa alerta. Hoje com o Ricardo Carlino, agora é com você.